Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, Esse é o sistema Browns. O que é? Explica para quem não conhece. A gente vai e digita nas planilhas e depois isso pode ser colocado online. Esse local aqui é um laboratório que é de informática. De informática, onde a gente está colocando todas as informações das plantas, né, das 40 mil plantas. Vocês têm 40 mil plantas catalogadas? 40 mil plantas. Só que você não tem um acesso fácil, você tem que vir aqui para consultar. A partir do momento que você coloca nesse sistema e depois a gente vai tentar também colocar as fotos das plantas desisticadas, aí você pode acessar de qualquer parte do planeta. Pode acessar. Então isso nós temos 3 estagiários só trabalhando com uma bolsa de apoio técnico, só trabalhando na informatização dos dados. Isso eu já tinha visto. Eu acho que na outra vez eu dei uma olhadinha, tinha um deles trabalhando aqui. E é muito legal, sim, porque hoje em dia, no século XXI, a gente já pode pesquisar, inclusive, teses de doutorado em PDF que ficam disponíveis nos bancos de teses das instituições. Então, tudo que eu quero, eu vou lá focado no meu tema e vejo o que se produziu sobre aquilo, sem sair de casa e sem ir na biblioteca da universidade.
Então, poxa, que maravilha. Agora, não quer dizer que as bibliotecas e universidades elas perderam espaço. Não, elas têm outra função, que não é só essa da gente pesquisar, fazer o levantamento bibliográfico, por exemplo, de um tema. Por exemplo, esse a Caatinga Fluminense, que eu estou tentando pesquisar, eu peguei já bastante, já disponível na internet. Então, esse aqui a gente trabalha a parte de etnobotânica, os vegetais inferiores. O RBE é um herbário que veio para a gente, né, do herbário porque o nosso é o RBE é do Jardim Botânico, que a gente está agregando. Esse aqui é a coleção geral, mais antiga, né, e aquele ali é um trabalho que a gente ficou de 2000 a 2010, mas Marcelo está retornando, na Ilha da Marambaia. A gente já fez um livro sobre a Ilha da Marambaia, tem muitos trabalhos sobre a Ilha da Marambaia, e aí até outros departamentos também trabalham. Floresta trabalha lá, o pessoal de pássaros também trabalha, acho que o pessoal de insetos, de sapinhos também, a parte de anfíbio do Hélio também trabalha lá. Lá é muito bonito, né? E aí então a gente vai concentrando e vai colocando para depois... Belo projeto, né, que precisa ter apoio. Você lento, tem mais né? apoio. Porque você tem que digitar todos os dados que estão na planta. Mas em compensação ele tem uma duração de séculos, né? Como o Martius fez, né? Até hoje ainda se pesquisa. Só que hoje o suporte não é mais o livro, é digital. Legal, né? Não é? Então tem que ter olhar para isso. E também tem que ter até o olhar das autoridades, olha, poxa vida, inclusive do mercado, porque é essa ciência pura aqui que vai gerar novas tecnologias, novos produtos para a economia brasileira. Se a economia brasileira quiser se manter como as 6 economias mais importantes do mundo, ela tem que investir em ciência e em formação de cientistas e em criação de tecnologias. Essa universidade está fazendo isso. Não pode ser deixada à míngua. E não, porque quando você perde o herbário, né, que o nome você perde um século de pesquisa. Não, com certeza, porque ele é um por causa de um problema de eletricidade. Ele é um banco de dados, então você pode pesquisar, por exemplo, você vai no Museu Nacional, que é o mais antigo, eu encontro a pitanga da restinga de Copacabana. Copacabana tem restinga, mas tem lá a planta que foi coletada naquela que foi época. Extinta no local. Mas tem lá. Quer dizer, então tem todo um conhecimento, é um banco de dados que serve para reflorestamento, né, e trabalho acumulado, né? A quantidade de horas que foi despendida com aquilo que ficou o resíduo material, mas a gente tem que pensar na quantidade do trabalho imaterial, que é do cientista que foi parar, refletir, classificar, o tempo que levou para ir lá. Então, poxa, são milhões de horas de trabalho, não podem ser desperdiçados. É como isso aqui. Isso aqui já dá para ver o fruto de uma geração de... Você mesmo, que está há uns 30 anos, né? Quantos? 33. 33 anos aqui de trabalho. Isso tem que ser documentado, que é o que eu estou tentando fazer. Muito obrigado. Nada. Assim fica uns dados aí velhos, né? Então, a sua estratégia pedagógica é você prefere que o estudante primeiro entre em contato com a floresta viva, né? Isso. Para depois ele começar a lidar com isso aqui, porque aqui é a planta morta já. Ela perdeu a cor verde. Perdeu a cor, o cheiro, você não sabe se esse pedaço veio de uma árvore, de uma trepadeira, né, de um arbusto, que são os dados que precisam estar na coleta. Isso lembra um pouco o trabalho do arqueólogo, né? Porque uma sociedade está viva, mas quando você vai escavar, o que você encontra são ossos ou múmias de faraós. Né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma imaginar coisa. o rosto do Ramsés II, a gente vê a múmia dele, é muito difícil, porque na época não tinha foto, nem tinha pintura realista do jeito que a gente entende hoje. Então, muito mas difícil. Hoje em dia você já viu que eles estão reconstituindo pelo osso, pelos né? ossos, eles reconstituem
Então, eu digo assim, isso lembra um pouco o trabalho do historiador, embora seja botânica, é semelhante. É isso que eu Não é? Porque Porque aí você ciência, fazer vai- ciência tem princípios que são universais da ciência. O princípio da coleta, o princípio da observação, da análise, da classificação, da conceituação, das teorias. Isso tudo é comum a qualquer ciência, mesmo que sejam humanas, mesmo que sejam naturais. Aí que a gente precisa voltar a dialogar mais como cientistas, porque o cabedal de conhecimento hoje é tão grande que ninguém domina nem na Com sua certeza. própria área. Né? Então, se a gente não dialogar, a gente não consegue restabelecer a unidade. E por que acaba ficando muita planta para identificar? É porque não consegue de uma vez só? Não, é porque tem planta, nós temos muitas espécies, né? Então você identificar a família, você vai ver, daqui a um tempo vai ser fácil. Você olha aquelas características, esse é da família, por exemplo, da mangueira, anacardiácea, do cajueiro, tá? Agora, você saber qual é a espécie já é mais difícil, porque para você saber qual é a espécie, ou você já conhece a planta, aí você, por comparação, reconhece, ou então você vai fazer uma descrição detalhada dela, vai medir, vai ver se tem pelo, vai ver se tem glândula, vai ver se tem látex, e a partir daí você vai ter que fazer um levantamento. Quais as espécies da planta do rio? Quais as espécies dessa família? E às vezes do gênero que ocorrem no rio. E você vai ter que ir ticando e tirando. Ó. Não é. Você está entendendo? E aí aquelas coisas que também, quando a gente dá aula de taxonomia pura, é chato você decorar. Tem folha alterna, composta, com pulvina. É leguminosa. No início você tem que decorar. Mas se você vai para a prática e olha 3, 4 leguminosas, aquilo entra sem você decorar. Se você decorar, você vai esquecer. Porque tem mais de 1000 famílias de plantas. Então não é isso. Você tem que botar aquelas características e a imagem do lado. Porque o mateiro reconhece, ele fez botânica? Não. Ele simplesmente reconhece as características ordenadas daquela maneira de uma família. Ordenadas de outra maneira é de outra família. E ele sabe. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que ver as características, associar aquilo a um modelo, um padrão que é a planta que você trabalha. Aí quando você já tem aquilo e você olha uma outra planta da mesma família, você reconhece. Você sabe que não é aquela espécie, mas é a mesma família. É quase incentivo, né? E aí você traz para o laboratório e aí você precisa da parte de bibliografia. Porque às vezes a gente chega a um gênero, mas não determina, porque você não tem dados daquela espécie, porque ela foi descrita lá fora. Você precisa pedir o trabalho lá fora para ele chegar, ou você manda para o especialista lá de fora para ele checar. Era e te esse dar uma o processo resposta. que ela falou, dessa tese de doutorado que eu falei. Né, E qual é a bibliografia que você pode mostrar para mim, por favor? Não, Você são consultar no muitas. trabalho? A gente consulta muito a Flora Brasiliense de Março, que é a maior obra que a gente tem. A gente consulta também nos periódicos do Jardim Botânico, tá? Do Museu Nacional. Por família, a gente vai agrupando por família na nossa biblioteca interna. Então, se você acha que é da família tal, aí quais são as obras que eu tenho sobre a família tal? Aí você começa a pesquisar, né? Eu vou ver. Eu tenho essa planta ou esse gênero no herbário, aí às vezes eu vejo, eu tenho 3 espécies desse gênero, mas eu não tenho a que eu estou achando, que é essa. Aí eu guardo ela e vou um dia para o Jardim Botânico do Rio, porque lá é muito maior do que aqui. Eu preciso O Jardim olhar Botânico do Rio e do comparar. ponto de vista de Jardim Lá Botânico, tem mais. Tem olha, mais me espécies. disseram em Campinas que o plantarum do Heury Lorenzi é o maior da América Latina. O que você responde sobre isso? Eu acho Eu que é duvido, assim. eu duvido. Eu acho que é assim.
Mas e o Jardim Botânico, é mais antigo? Isso a gente tem que ver. Porque o Rio deu sorte porque nós fomos a capital. Então a gente tem o Museu Nacional, a gente tem o Jardim Botânico, nós temos... E tem esse aqui, que é o segundo mais antigo, né? Que esse aqui foi desmembrado, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela foi desmembrada da Universidade Federal, né? Porque os agrônomos achavam que eles tinham que estar num lugar de um solo pior para recuperar. E era uma maneira, então, de vir para um lugar onde o solo era ruim, difícil de trabalhar. Então, quem trouxe a universidade para cá tinha essa intenção de trabalhar o solo aqui e recuperar. Porque o que adianta você trabalhar num solo fértil, com tudo plantado? Então, a parte de agronomia e veterinária foram transferidas para cá. E depois é que foi formando a universidade. Porque aí, à medida que sentiu necessidade, então foi crescendo. E ainda estão crescendo cursos aqui dentro que não tinham, mas que são interessantes, porque a Zona Oeste agora é uma zona muito grande, né? Muito habitada. E você tem que se deslocar para o Rio, não dá para estudar, é muito cansativo. Então, nós estamos criando alguns polos aqui na Zona Oeste, né? Então, tem história, já tem um curso à noite que não tinha, né? Que vai ajudar as pessoas que precisam trabalhar. Então, ela ainda está em crescimento. E tem vindo muita gente de outros estados também para cá. De outros estados, bastante. De Minas, de São Paulo. Até do Amazonas. A impressão minha ou sempre foi assim? Não foi uma Não, coisa do Enem? sempre foi assim. Porque, por exemplo, o pessoal de São Paulo, a Universidade de São Paulo é muito concorrida, né? Então, às vezes, você não consegue se matricular lá. Então, você tenta aqui, é mais distante da sua casa, mas ela é menos concorrida, né? Porque o Rio, a parte assim, de fazenda, de sítios, muito pouco. Mas São Paulo e Minas domina. Então, vem gente do Amazonas. E geralmente, antigamente, eles faziam até uma festinha de Natal na hora do almoço. Porque tem aluno do Amazonas que não pode voltar para casa. Você está entendendo? Então, isso eu acho interessante, é uma sensibilidade da universidade. Você então faz um almoço mais caprichado para aqueles alunos que não têm condição de voltar para casa. Mas ela paga a passagem para eles voltarem também, que eu sei que ela paga. Paga. Eu não sei. Eu sei que eu achei isso super interessante. Eu acho que o intercâmbio, né, para o Brasil é muito importante isso. Ir para sua casa, e nesse período é ruim, né? Porque quando você está estudando, passa, mas quando o campus esvazia, você fica sozinho, não pode ir para casa dos seus pais, eu acho que deve ser muito difícil. Então, pelo menos, você tem uma reunião com os alunos que estão aqui de confraternização, né? Agora, eu acho que podia ser muito melhor, mas pelo menos... Sempre a gente pode melhorar. Mas tem uma coisa que eu queria falar assim, esse intercâmbio existencial de gente vindo de várias partes do Brasil para cá e dos cariocas com essas pessoas, isso é muito, muito importante para o país. Isso é um valor adicional, um valor que agrega. Está com muita fome? Esse é o meu filho. É seu filho? Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que aqui tem uma característica e depois eu não quis voltar para lá. E qual que é? Você se cumprimenta. Aqui é mais acolhedor. Eu acho que isso é uma característica das pessoas do interior. É verdade. Que passam por você, bom dia. Mesmo quem nunca tenha visto. Isso não é uma característica da grande cidade. Da grande cidade. Lá, provavelmente, se eu passasse nos corredores lá do fundão, ninguém nem vê. Você nem se cumprimenta, né? Mas aqui eu achei tão interessante que às vezes eu até me assustava assim, mas eu não conheço essa pessoa, mas ele me cumprimentava, me dava bom dia, né? Os alunos às vezes traziam
uns frutos estranhos que eu nunca tinha visto. Aí eu trouxe lá da minha fazenda. A senhora sabe o que é isso? Eu falei, eu nunca vi. Se você deixar, eu vou... Já traz uma coleta. Eu vou estudar, vou ver, né? Então, eu achei, assim, melhor de trabalhar. Você tinha um relacionamento melhor, aluno-professor. É mais humano, né? Aula aqui também, viu? Não é? As pessoas se cumprimentam. No fundão, isso não acontece. Você entendeu? Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você?
qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão os amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Nada como antes, nada mais do jeito que foi um dia. Qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã.